Vamos lá. Inadmissível. Mas a verdade é que delegados federais acusam Sérgio Moro e o delegado Maurício Valeixo de desdenhar da Polícia Federal. É isso aí. Depois aí de um final de semana super tumultuado, com a saída de Sérgio Moro do governo, com acusações que ele fez ao presidente, com a mídia extrema esquerda deitando e rolando em cima de fake news, invenções de comentários, apontando o dedo para o presidente Jair Bolsonaro. Parece que agora a poeira baixou, estão todos meio que acuados, sem saber o que dizer e o que falar, o que demonstra que o que Sérgio Moro fez foi um tremendo tiro no pé, foi fora de timing, fora de jeito e sem originalidade alguma. Leu um papel que obviamente só continha inverdades, não foi honesto, não foi verdadeiro, além de ter sido traidor. E a extrema esquerda, principalmente a imprensa, já se deu conta de que só tem um ganhador com tudo isto e que surgirá lá na frente, que é Lula da Silva, que vai conseguir se safar das suas condenações, inclusive de primeira instância. Tenho quase que certeza que Gilmar Mendes vai aproveitar esta burrada de Sérgio Moro para tirar da gaveta o processo já em andamento de suspeição sobre o ex-juiz Sérgio Moro, para anular as acusações do apartamento triplex e, consequentemente, por tabela, todas as outras à frente. Todas deverão voltar à estaca zero, o que vai tirar das costas de Luiz Inácio Lula da Silva suas condenações e deixá-lo ficha limpa. É isso que o Sérgio Moro não pensou e a extrema esquerda não pensou. Eles acharam que isso ia derrubar, destruir por vez o governo de Jair Bolsonaro. Não conseguiram e não irão conseguir. E o juiz de Curitiba vai entrar no esquecimento. Essa é a verdade nua e crua. E se alguém acredita que em 2022 ele poderá sair forte para concorrer à presidência da República, tirem seu cavalo da chuva. Porque, como eu sempre digo aqui, Bolsonaro já tem eleitor suficiente para colocá-lo, no mínimo, no segundo turno. E a esquerda sempre tem os seus 20% de voto. E se Lula estiver solto, quem irá para o segundo turno é Lula. Ou possivelmente outro candidato de esquerda. E enquanto isso, almofadinhas inescrupulosos como Dória, Huck, Amoedo e agora Moro vão morrer abraçados insignificantemente, sem nenhum tipo de prestígio. Se tornarão outros candidatos chuchus como o Alckmin. Isso é o que nós vamos ver lá na frente. Hoje o que nós temos para ver é isso aqui. Através de ofício, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, em uma manifestação de número 45/2019, solicitavam providências para inúmeras insatisfações com o delegado Maurício Valeixo e o ministro da Justiça Sérgio Moro. É isso aí. Quando Sérgio Moro acusou o presidente, na última sexta-feira, de interferir e fazer pressão política na Polícia Federal, Sérgio Moro se esqueceu de seus desserviços sobre a entidade federal. Com o ônus da prova, o ex-ministro terá agora que responder às inúmeras insatisfações e reclamações dos delegados federais, descrita nos documentos de 19 de outubro de 2019. A seguir. Ao mesmo tempo, nesse ofício, a Polícia Federal estava requerendo providências, pois os advogados, os delegados, melhor dizendo, apontavam elogios ao presidente Jair Messias Bolsonaro,
enquanto condenavam as ações do delegado e de Sérgio Moro. Elogiavam o presidente Bolsonaro por decisões acertadas na destinação de 150 novas chefias ou promoções que reconheciam a importância dos serviços. No item 12 do manifesto, fica a clara cobrança que o presidente Bolsonaro fazia, onde apontava que o ministro da Justiça vinha sistematicamente ignorando o ordenamento jurídico e permitindo a exclusão da Polícia Federal da coordenação de sua função precípua, que é investigar, como estava ocorrendo no caso das equipes conjuntas de investigação, em que se permitiu que o Ministério Público Federal assinasse acordo direto com um ente estrangeiro, sem qualquer participação da Polícia Federal, cuja atribuição constitucional é inafastável nesta área. Muito bem, vamos aos fatos. Eu vou mostrar aqui para vocês os documentos dos delegados e vou lendo com vocês, tá ok? Muito bem, vamos lá. Aqui nós temos então a DPF, né? Mostrando aí, eu vou aumentar essa imagem para que vocês consigam ler, né? Porque senão fica difícil. Vamos tentar ao máximo aqui facilitar. Então em cima tem aí do lado direito a data, Brasília, 25 de outubro de 2019. A Sua Excelência o senhor Maurício Leite Valeixo. Então, os delegados estavam mandando manifesto para o diretor da Polícia Federal. No descrito aponta aí o item muito claro que está escrito o seguinte: assuntos fundamentais estão paralisados e de que a Polícia Federal está relegada a segundo plano nas principais políticas anunciadas até aqui. Vamos ver mais abaixo, tem alguma coisa mais. Vamos lá. Destaca também aqui: o pleito encontra-se sem qualquer expectativa de avanço. Eles estão reclamando aqui nessa primeira parte de estarem trabalhando em excesso, fazendo horas extras sem serem recompensados por isto, esperando abonos salariais que já haviam sido prometidos e não foram cumpridos. Portanto, isto é o início da reclamação. Embaixo aqui está marcado que quem está escrevendo é a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, ok? Vamos aqui. Os assuntos: a solicitação de providências. Em cima está aqui o protocolo, tudo direitinho, a data, né? Muito bem. Vamos partir para o seguinte. Aqui nós temos outras situações importantes que foram destacadas por eles. No dia 18 de outubro de 2019, foi publicado o decreto 10.073, em que o presidente da República reestrutura a administração da Polícia Rodoviária Federal. Absolutamente acertada a medida. Ocorre que para a Polícia Federal, que há anos pleiteia uma reestruturação dessa natureza, nada veio. Essa é uma outra reclamação, né? Vamos ver se eu consigo ampliar um pouco mais aqui. Vamos lá. Além desses temas paralisados, o Ministério da Justiça vem sistematicamente ignorando o ordenamento jurídico e permitindo a exclusão da Polícia Federal da coordenação de sua função precípua, que é investigar, como está ocorrendo no caso das equipes conjuntas de investigação, em que se permite que o Ministério Público Federal assinasse acordo direto com o ente estrangeiro, sem qualquer participação da Polícia Federal, órgão cuja atribuição constitucional é inafastável nesta área. O Ministério da Justiça,
por meio do DRCL, na condição de autoridade central brasileira na cooperação jurídica internacional, jamais poderia permitir que a Polícia Federal ficasse à margem de qualquer acordo dessa. Vai continuar na próxima. Então aqui eles estão acusando diretamente o juiz Sérgio Moro, que era já o ministro da Justiça, dizendo que o Moro permitiu que a Polícia Federal, que é quem deveria investigar ou estar participando desses acordos, ficou totalmente de fora, né? Sem ter tido seu reconhecimento constitucional. Vai continuar aqui. Vamos aumentar. Vamos ver aqui. Então, como terminou a outra página, dessa natureza, o que certamente causará prejuízo às ações e, por conseguinte, aos resultados da iniciativa. Outro exemplo de ações dessa natureza, em prejuízo da Polícia Federal, é que o Ministério da Justiça, ao arrepio da lei e de decisões do Supremo Tribunal Federal, não vem zelando pela cooperação e bom entendimento entre os órgãos que compõem sua pasta, promovendo animosidades institucionais. O Ministério interfere, olha como é grave, o Ministério interfere no entendimento jurídico da autoridade policial quanto à avaliação de justa causa para a instauração de inquérito de usurpação de funções no caso de lavratura de termo circunstanciado por servidores públicos que não detêm esta atribuição. É muito grave isto, muito grave, porque vem direto dos próprios delegados, né? Não há como negar isto. A valer as argumentações do Ministério, não demorará muito, alguma autoridade autorizará delegados a denunciarem, por falta de unidades do Ministério Público, ou procuradores a julgarem por falta de juízes. Ou dirá que a Justiça Federal só deve tratar de crime organizado, deixando para os juízes de paz o processamento de crimes considerados de potencial ofensivo, moderado ou reduzido. Não bastasse isto, o Ministério da Justiça editou a portaria número 739, de 3 de outubro de 2019, que estabelece diretrizes para a participação da Polícia Rodoviária Federal em operações conjuntas nas rodovias federais, estradas federais, numa cláusula bastante, vai continuar, escrito aí pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Muito bem. Está aí. Aberta como em áreas de interesse da União. Utilizando um texto normativo repleto de lacunas interpretativas, o Ministério da Justiça contraria frontalmente a Constituição Federal, conferindo atribuições exclusivas da Polícia Federal àquele órgão. Está se referindo à Polícia Rodoviária Federal, né? É de se perguntar a quem interessa que órgãos realizem atividades que não lhes foram atribuídas, colocando sob o risco de nulidade todos os trabalhos desenvolvidos sem observância do devido processo legal. Ou há dúvidas de que no dia em que as atividades investigativas, operacionais ou não, exercidas por quem não tem atribuição, atingirem os detentores de poder político e econômico mais forte, serão anulados, jogando fora recursos públicos já escassos? Quem tem dúvida disso? Ninguém. Claro. Ou seja, são acusações fortíssimas contra o Ministério da Justiça, no qual o ministro era Sérgio Moro. Muito bem. Junto ao Ministério da Justiça,
para que a Polícia Federal de fato vivencie avanços compatíveis com as expectativas geradas pelos discursos de preservação e fortalecimento da instituição. Quem assinou o manifesto? Edivandir Félix de Paiva, presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal. Muito bem, meus amigos. O que nós podemos dizer disto? Acho que não é necessário dizer mais nada, né? Porque está mais claro como a luz do dia. Quem interferiu diretamente no trabalho da Polícia Federal foi Sérgio Moro. Impediu os avanços de investigação da Polícia Federal com qual interesse? A pedido de quem? Tirou a Polícia Federal de outras investigações por qual motivo? Por interesse de quem? A quem Sérgio Moro estava obedecendo? Sem contar que os próprios delegados estavam reclamando do diretor-geral que prometia e não cumpria, né? Uma reestruturação, abonos salariais, pagamento de horas extras, enfim. Aonde foi que Jair Bolsonaro interferiu aí dentro? Porque se esse documento é de outubro de 2019, naquele momento, os delegados de Polícia Federal já poderiam ter incluído malfeitos do presidente. Olha, o presidente também interferiu, também proibiu. Nada disso. Portanto, eu digo que tanto no discurso de despedida do popstar da Globo, Sérgio Moro, que foi totalmente falso, porque quem fala a verdade fala como falou Jair Messias Bolsonaro, sem precisar ler, fala com a emoção, correndo o risco de falar bobagem, inclusive. Mas ele fala seguro porque sabe que está falando a verdade. Enquanto o outro sentado e lendo e gaguejando, é porque estava mentindo. Simples assim. Após esses fatos, claro, ficam evidentes quem é o responsável por toda essa desavença que ocorreu entre a exoneração do ex-diretor Maurício Valeixo e a demissão de Sérgio Moro, que evidentemente agora demonstra ter saído muito pequeno dessa história. Muito pequeno. Certamente Sérgio Moro será mais um dos que abandonaram o barco de Jair Bolsonaro para se naufragarem ao esquecimento. Por mais que a imprensa militante tente provar o contrário. Até porque o próprio Maurício Valeixo confirmou em matéria do Estadão no dia 23 passado, conforme demonstrei no vídeo de ontem, que não sofreu qualquer tipo de pressão ou interferência do presidente ou aliados do presidente para sair. E que saiu porque realmente se sentia cansado. Ele pediu demissão. Como esse assunto não vai mais render, até porque agora o caso já está nas mãos do ministro Augusto Aras, que pediu para o STF investigar, e tudo indica que o STF não vai considerar os prints que Sérgio Moro mostrou como prova de alguma coisa, vai devolver para o Augusto Aras, e corre-se o risco até de Sérgio Moro ser processado por injúrias. Né? De qualquer forma, a imprensa então agora começa a criar outras situações bizarras para tentar derrubar o governo de Jair Bolsonaro, apontando, por exemplo, a insatisfação do ministro Paulo Guedes, a possível saída do ministro Pontes e a interferência de Bolsonaro no Exército. Vê se pode. O presidente interferiu no Exército de que jeito? Bom, hoje de manhã o Bolsonaro falou em alto e bom som que quem comanda a economia do Brasil é Paulo Guedes, ao lado de Paulo Guedes, na saída do Palácio do Planalto. Tá? Nada justifica querer colocar o ministro Pontes no meio dessa bagunça, porque ele está fazendo um trabalho à parte, tranquilinho, sossegado, nada se vê sobre ele. Tudo é motivação para a imprensa encher, tumultuar o ambiente político. De acordo com o Estadão, o presidente Jair Bolsonaro
entrou agora na mira do Ministério Público Federal, do Augusto Aras, não se esqueçam disto, por indícios de violar a Constituição ao interferir em atos de exclusividade do Exército. Procuradores abriram 2 procedimentos de investigação para apurar uma ordem dada por Bolsonaro ao Comando Logístico do Exército, o tal COLOG, no último dia 17, que revoga 3 portarias publicadas entre março e abril sobre monitoramento de armas e munições. Então foi um pedido que o Jair Bolsonaro fez ao COLOG para que revisse esses decretos. Foi isso que foi feito. Foi um pedido, não foi uma ordem para revogar. Pois é, parece que para a imprensa o presidente Jair Bolsonaro não é o comandante-chefe das Forças Armadas, como diz a Constituição. Ele é um parlamentar qualquer que está lá metendo o bedelho onde não deve. Não, ele é o comandante-chefe das Forças Armadas. E isto não é interferir no Exército. Simples. Com o Ministério Público totalmente aparelhado pela esquerda, né, fica difícil imaginar que toda e qualquer diligência efetuada por eles estejam livres de ingerência militante. Fato que até fez com que Augusto Aras impusesse a condição de prioridade 0 para que o Ministério Público terminasse o quanto antes as investigações contra Rodrigo Maia, que ficou parada nas mãos de Raquel Dodge, e depois que trocou o ministro da PGR, o Ministério Público fez de conta que nada viu. Estava lá meio que paradão as investigações do Rodrigo Maia. E agora ele colocou como prioridade 0. Enquanto isto, para não perder o foco, até pelo tamanho da sua insignificância, melhor dizendo, né? Não é nem tamanho, é uma insignificância. Quem apareceu aí de novo para, né, causar foi a psicopata Janaína Pachoal. A Pachoal, a psicopata que veio dizendo: se os ministros militares retirarem o apoio a Bolsonaro e Mourão garantir esses 2 pilares, bem representados por Guedes e Moro, podemos colocar o país no rumo rapidamente. Quer dizer, essa psicopata vem insistindo num golpe de Estado. Não é a primeira vez e não é a segunda. Num país sério, a justiça já teria mandado prender esta mulher, porque é uma incitação a um golpe institucional. Ela poderia estar preso por crime contra a segurança nacional. Essa é a dona psicopata Pachoal. Muito bem. Vamos tirar isso aqui para não queimar a imagem, não queimar a tela, né? Diz ela: o país não precisa de Bolsonaro. Bolsonaro tem feito muito mal ao Brasil. O país precisa desses pilares. General Mourão foi eleito democraticamente. Bolsonaro não foi, né? Entendi. Ninguém pode acusá-lo de ser de esquerda. A senhora está dizendo. Ninguém tocou no assunto. Se os ministros militares retirarem o apoio a Bolsonaro, por qual motivo, dona psicopata? E Mourão garantir esses 2 pilares, bem representados por Guedes e Moro. Moro já era. O Sérgio, o Moro, aquele advogado de Curitiba, agora já era. Esquece. Nem juiz ele é mais. Continua ela. Poderemos colocar o país rumo ao crescimento rapidamente. Quem não gostou disso foram alguns militares, claro. E a revista Sociedade Militar, então, escreveu o seguinte, que a deputada estadual por São Paulo estava propondo que ministros militares retirassem o apoio ao presidente Bolsonaro, que em seguida ele fosse afastado e que Moro e Guedes fossem mantidos.
A deputada parece crer que os ministros militares são a base de sustentação de Jair Bolsonaro e que estes pedissem baixa, e que se esses pedissem baixa, o presidente seria deposto. Muito bem. Continua a revista Sociedade Militar. Janaína, como constitucionalista que é, deveria saber que os pilares que sustentam Bolsonaro no poder são, na verdade, o povo e a Constituição de 1988, e não as Forças Armadas. O ministro militar que retirar o apoio a Bolsonaro simplesmente será exonerado e trocado por outro, nada mais que isto. Vários militares já foram trocados nesse governo. Essa é a resposta que a própria entrevista militar, falando por alguns militares, deu para a psicopata Janaína Pachoal. Mas mudando de assunto, a extrema esquerda já sentiu qual é a estratégia do presidente Jair Bolsonaro. Então já começam a atacar parlamentares que até hoje nem existiam no imaginário militante da esquerda. Nunca que a Globo se preocupou, nunca que o antagonista, o mais novo esquerdista militante, se preocupou antes. Aconselho a todos, não assinem Cruzoé. Não leiam e não sigam o antagonista. Deixa isso para mim, para eu poder passar informações para vocês. Mas precisamos tirar a credibilidade desse site. De acordo com o site militante ou antagonista, aquele que é cotado para suceder Rodrigo Maia na presidência da Câmara, o Arthur Lira, é comparado internamente com o Romero Jucá. Muito bem. Como dizem aqui os gringos, sou. E daí? O que tem isso a ver? Até hoje ninguém lembrou de Arthur Lira. Por que foram lembrar agora? É porque essa comparação... E por que essa comparação desnecessária, né? Já que nós sabemos que Arthur Lira é sim investigado na Lava Jato. E não é de hoje. Não é de agora. E para mostrar que a Justiça e o STF não valem absolutamente nada, ele está solto. Como está solto o Jucá, como está solto o Temer, como está solto o Lula, o Dirceu, né? O Genuíno. Está todo mundo solto. A verdade é que a extrema esquerda sentiu que o presidente Bolsonaro está aumentando sua base parlamentar, o que pode melar de vez qualquer tentativa de impeachment contra ele. Conforme eu tenho dito a vocês, para se tirar o porco do chiqueiro, tem que se sujar. Para jogar sujo, para jogar com quem joga sujo, tem que se sujar também. Então, alguma cota de sacrifício nós teremos que ter para aceitar que o presidente Jair Bolsonaro faça acordos, sim, com boa parte do centrão, cedendo aí secretarias de segundo e terceiro escalão, para poder ter exatamente o quê? Ter uma base parlamentar aumentada, o que lhe garante a manutenção do seu governo. E depois, lá na frente, ele pode até retirar essas secretarias, não importa. O que importa é impedir de ser atropelado covardemente, com falsidades, com mentiras colocadas pela imprensa. O antagonista diz que o líder dos progressistas na Câmara, Arthur Lira, que é de Alagoas, inimigo número 1 de Renan Calheiros, né? É um dos cotados para suceder Rodrigo Maia, como temos falado já há alguns dias. E ele espera contar com o apoio do Palácio do Planalto. Claro,
é um apoio muito forte, né? Porque, bem ou mal, o Bolsonaro ainda tem uma base razoável. Ele conta aí com entre 50 a 70 deputados com ele. É pouco, mas se somados com mais de 200 parlamentares que podem desembarcar no governo Bolsonaro, principalmente ao grupo chamado Grupo da Bala, né? Bolsonaro se perpetua no poder até o final. Então, isso é fato. Arthur Lira, evidentemente, está visando a presidência da Câmara, então ele precisa de alguém forte para empurrá-lo lá dentro. E com isso, ele dá o suporte que o presidente precisa. Informação totalmente sem fundamento do antagonista. Sem sentido, que serve somente para fazer volume na montanha de lixo que eles proliferam diariamente. Fato é, meus amigos, que o resumo da ópera é o seguinte: Sérgio Moro deu um tiro nos dois pés, queimou o filme, queimou a imagem, perdeu a credibilidade, a imprensa não sentiu o boom positivo, imaginando que a popularidade de Jair Bolsonaro fosse despencar. Não despencou. Por mais que eles tentem dizer que Bolsonaro perdeu seguidores, não perdeu. Brasília ontem mostrou, a imprensa não mostrou, claro, mas os vídeos dos seguidores do Bolsonaro mostrou como foram as manifestações ontem em Brasília. Milhares de carros, milhares de pessoas que foram lá espontaneamente vestidos de verde e amarelo com a bandeira brasileira na mão, gritando por Bolsonaro e gritando fora Maia. Este é o medo da extrema imprensa, que torcem para que alguém desengavete um processo de impeachment contra Bolsonaro, mas que os parlamentares, principalmente Rodrigo Maia, sabem que o momento não é oportuno porque eles não possuem a certeza de que conseguiriam quórum para derrubar Bolsonaro. E se estão achando que conseguindo tirar Bolsonaro por agora, através de um mandado de segurança, como foi pedido ao STF, e colocar Mourão para continuar o governo, como disse o próprio Bolsonaro ontem para o deputado Ottoni de Paula, colocar o Mourão no lugar dele seria dar paulada em água. Para o bom entendedor isto basta, né? Ou seja, seria outro tiro no pé. Portanto, não acredito que vão conseguir tirar Bolsonaro, pelo menos nesse momento, em hipótese alguma. Se tentarem, vão quebrar a cara, até porque, mais do que nunca, eles estão vendo que o brasileiro está sim disposto a brigar, a lutar, a ir para a rua, a bater em quem quiser para defender o mito Jair Bolsonaro. Ok, meus amigos? Era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desejo imensamente que vocês contribuam comigo distribuindo o link desse vídeo nas suas mídias sociais, né? E vamos aguardar os próximos passos para podermos voltar com novas notícias. Por enquanto, desejo um excepcional final de tarde para vocês, um bom descanso e até a próxima, se Deus quiser. E Ele há de querer, como sempre digo. Um abraço a todos. Tchau, tchau.